Imagine você tendo a possibilidade de acordar e poder convocar seres da ficção para interagir e viajar por mundos incríveis de fantasias, e isso foi o que aconteceu com Sora de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é uma franquia de jogos muito bom inclusive, onde Sora tem o poder de uma arma suprema, a Keyblade, fortificada pelos corações. Sora é alguém bem poderoso e com muitas habilidades, inclusive se inscreva no canal caso goste de batalhas, ok? Mesmo parecendo um moleque, Sora é muito forte. Ele esmaga grandes blocos de pedra com a mesma naturalidade que quem amassa barro. Com um empurrão poderoso, ele ergue prédios inteiros e lança contra os inimigos facilmente. Quando Sykes invocou ventos cortantes que derrubaram Pateta e Pato Donald, Sora ficou firme, segurando a Keyblade e avançando contra o vento. O único golpe seu foi capaz de demolir 7 edifícios de uma vez, deixando rastros de destroços como plano de fundo. A fera que havia nocauteado o próprio Mickey não resistiu a um one shot de Sora. Sora encara de frente guerreiros formidáveis como Aqua e Rico, trocando golpes físicos diretos e muitas vezes deixando o adversário surpreso com sua força pura. Até meteoros ele pode mover também, então definitivamente ele está muito além do que muitos imaginam. Já sua durabilidade se escala ao ataque. Sora aguenta socos e a habilidade de uma réplica de Rico, que tinha o mesmo poder que ele e nem estremece. Tsunami de monstros do mar, Sora encara como um banho de água fria e sai ileso. Ele pode aguentar ataques de Shenra Norte com seu poder grandioso, upado até pelo Kingdom Hearts. Sua defesa alcança patamares multiversais. Além do mais, ele resiste a ser despedaçado conceitualmente. Seu arsenal mágico é gigante, e vou citar algumas coisas que ele manipula com magia: fogo, chamas que surgem do nada, desde bolas flamejantes até muralhas ardentes, água, jatos e redemoinhos aquáticos para arrastar inimigos ou formar barreiras líquidas, relâmpagos e trovões. Convoca tempestades elétricas do nada para paralisar adversários. Gravidade. Aumenta ou reduz o peso do alvo, deixando-o preso no chão ou levitando sem controle. Furacões e tornados. Ventos violentos que giram como lâminas, varrendo tudo em volta. Medo. Sussurra pesadelos na mente do inimigo, fazendo hesitar. Sono. Induz o sono profundo, derrubando guerreiros em segundos. Cegueira temporária. Nuvens de luz que tiram a visão por um curto período. Veneno mágico. Feitiços que corroem a energia vital aos poucos. Reflexão. Devolve ataques mágicos ao adversário, transformando o poder dele contra ele mesmo. Fé. Usa a força de sua crença para reforçar feitiços e armaduras de energia, e se curar também. Encolher, ampliar. Altera o tamanho dos oponentes, deixando-o em miniaturas indefesas. Sentidos. Turva audição, tato ou olfato, confundindo o oponente em combate. PRF, banimento. Envia o inimigo para outra dimensão por um tempo. Parada de tempo. Congela tudo ao redor por um breve instante. Manipulação do fluxo temporal. Desacelera o tempo em uma área para que Sora se mova livremente. Com esse leque de magias, Sora se torna muito difícil de lidar. Se precisar, é possível Sora convocar outros. Sora chama o Ralph para destruir. Pequenas curandeiras aladas, como as fadas do Neverland, voam em torno de Sora, regenerando seus ferimentos sem parar durante a batalha. O próprio Peter Pan, que nunca cresce, surge para dar suporte ágil. Pode convocar o Gênio, um ser de poder mágico e cósmico, para ampliar os poderes de Sora. A velocidade do garoto também é grande. Quando o urso assolta seus raios, Sora simplesmente se esquiva. Shigibá dispara mísseis de luz pura, fótons, mas Sora consegue evitar. Sora e Rico escapam juntos de um buraco negro lançado por Shenans, se movendo possivelmente acima da velocidade da luz. Inúmeras rajadas e mais rajadas de laser chegam, mas Sora move-se em altíssima velocidade e evita todos eles. Ele bloqueou um disparo de Keyblade. Essa arma conecta todos os mundos em segundos. Se ele bloqueia isso, imagina o quão rápido ele é. No mínimo, massivamente acima da luz em reação. No seu máximo, Sora alcança o ritmo de Aqua, que viaja em reinos além do multiverso, onde o tempo simplesmente não existe. Ou seja, ele é bem rápido. A Keyblade não é apenas uma espada, é o reflexo do coração de quem a empunha. Aqui vai alguma das habilidades mais incríveis. Ela pode literalmente fazer coisas ou pessoas deixarem de existir, como se nunca tivessem sido criadas. Selar mundos, sonhos ou até o coração de um lugar inteiro. Nada escapa ao poder desse selo. O Kingdom Hearts é a fonte de todo poder e vida no universo. É a soma dos corações de tudo que existe. A Keyblade é uma das poucas armas que consegue mantê-lo preso. Imortalidade, regeneração, durabilidade máxima, a Keyblade ignora tudo isso
isso cortando qualquer vantagem de não morrer. Sem corações são almas sem luz. A Keyblade abre o peito dele e solta o coração preso, única arma no universo capaz de fazer isso. Em um mundo de piratas zumbis, muitas vezes nem vivos nem mortos, a Keyblade também despedaça os ossos e põe fim a essas criaturas. Quando Sora empunha sua Keyblade, ele controla mais que uma arma. E o seu nível de poder é muito alto. Em suas exibições mais fracas, Sora superou Úrsula, que manda em todos os mares e oceanos. Ele é tão poderoso que supera Zeus, que alinhou milhares de estrelas num estalar de dedos. Com a Keyblade, Sora mexe em todos os mundos e pode enfrentar seres que podem fazer o mesmo. Sendo que em Kingdom Hearts tem muitos reinos, e vou citar alguns. Reino da Luz, o reino principal onde as histórias acontecem, composto de incontáveis mundos, mundos aqui sendo universos, cada um com suas próprias leis de fluxo de tempo e eixo de tempo também. Os mundos estão isolados uns dos outros por paredes intransponíveis que os dividem, e passou a ser assim após a Guerra das Keyblades e o Kingdom Hearts. Reino das Trevas, lado sem corações, oposto do Reino da Luz, sem noção de tempo, capaz de abrigar todos os mundos. Reino do Nada, a lixeira do universo, apaga existências inteiras, porém Sora pode estar lá sem problemas. Mundos adormecidos, que contém também mundos como o mundo real e o mundo dos sonhos também, onde não tem fluxo de tempo adequado, pois estão presos a certos eventos. E sim, o mundo dos sonhos são sonhos dentro de sonhos, pois Rico foi para dentro do sonho de Sora. Quadrantum, vida pós-morte pura, onde Sora já foi parar, e é citado como a irrealidade e a ficção, onde vozes não podem alcançar. Ou seja, esse reino aqui é basicamente infinitamente superior aos outros, a ponto dos outros serem como ficção, dentre muitos outros. Sora derrotou Ansem, Xenas e o jovem Xehanort, com power-up de um Kingdom Hearts trincado e várias Keyblades. Esse poder faz dele um incrível adversário, você não acha? O mundo de fantasias é o que muita gente tem na cabeça, e por incrível que pareça é o desejo de muitos. É o seu também? Mas para um certo alguém é realidade, e esse é o Link. Link é o principal protagonista de uma das franquias mais importantes de todos os tempos, Zelda. Ele tem um arsenal vasto de magias e habilidades, e também é um fã de uma certa princesa, pois ele é escolhido pelas deusas. Inclusive se inscreva no canal para não perder as próximas batalhas, ok? Link é bem veloz. Link desvia com tranquilidade dos feixes de lasers automáticos que ninguém acerta de primeira. Até o poderoso laser de Majora, Link consegue enxergar chegando em câmera lenta e desviar. Os raios púrpuros dos guardiões em Breath of the Wild, Link reage tranquilo. Ele também pode ver os raios em câmera lenta, que foram até declarados como luz. Contra o Ganondorf, carregado da Triforce da destruição, capaz de rasgar o tempo com sua escuridão, Link consegue lutar. Essa escuridão virou um clone, o Dark Link, e Link o enfrenta sem vacilar. No final de Skyward Sword, ele encara o Demise amplificado pelo poder de Zelda, trocando golpes no hiperespaço, onde até o tempo parece correr junto, e tem armas que transcendem o espaço-tempo. Quanto mais Link sobe de nível, mais ele suporta. Dano que derrubaria qualquer outro herói, pra ele não faz nada. Até porque ele tem uma tonelada de habilidades que o ajudam na defesa. Nem os feitiços do sono de Shadow Temple consegue fazê-lo dormir. Mesmo quando tentam aprisionar sua alma no reino dos espíritos, Link não vira fantasma, continua lutando com tudo. Com artefatos como a Ocarina do Tempo, ele também consegue manipular o tempo. Também pode resistir à manipulação de morte. Tem resistência a ilusões. Loucuras que matariam qualquer outro, como armadilhas mortais do infernal dinossauro, não o derrubam de vez. Ele encontra um jeito de seguir vivo. Pode se tornar intangível ou invisível por um tempo, além de erguer escudos mágicos que bloqueiam golpes poderosos. Quando tudo parece perdido, as fadas o curam e o ressuscitam na hora. Link tem mais vidas extras do que um gato. Escolhido pelos deuses, ele sempre retorna à vida em novas encarnações, pronto para o próximo desafio. Sua flecha infundida com energia antiga é capaz de punir até os guardiões mais resistentes. Link não é apenas durão, ele é praticamente imortal. Fora que o elfo tem muito mais habilidades no seu vasto arsenal, como banimento. Ele pode prender inimigos dentro de objetos, tipo lacrá-los numa caixa mágica. Extermínio de almas. Link manda almas para o espaço, apagando a essência do cara numa tacada só.
flechas anti-regeneração. Afeta até o Ganon. Aquelas flechas especiais impedem qualquer cura ou regeneração. Petrificação. Um olhar de pedra? Sim, ele consegue cristalizar inimigos na mesma hora. Inimigos no nível de Ganon. Manipulação espaço-tempo. Com o artefato, Link pode manipular o espaço-tempo. Parada temporal. Ele congela o tempo para os inimigos, deixando todo mundo no modo pausa enquanto ele age. Viagem dimensional. Se ele quiser chegar num ponto distante num instante, Link pode dobrar o espaço e aparecer onde quiser. O poder do Link é incrível. Link pode lutar de igual para igual com o Calamity Ganon. Ganon em seu auge move a lua como se fosse um peão, e Link encara esse cara de igual para igual. Link já destruiu a lua ao meio com um golpe, e até virou o planeta com a força da sua arma. Até o Superman ficaria admirado com isso. Majora distorce a realidade, cria estrelas e até um universo que foi referido como um universo paralelo, mas foi derrotado por Link e sua determinação. Link venceu Vatt, que casualmente pôde criar um reino cheio de estrelas, e também derrotou Cia, inclusive Cia, que criou um reino cheio de estrelas, distorceu o espaço-tempo e fundiu múltiplas linhas temporais. Tamanho era o seu poder, mas foi derrotada pelas habilidades de Link. Link pode lutar com usuários da Triforce. Usando a Triforce completa, uma força onipotente forjada pelas deusas criadoras de milhões de universos, Link derrotou Ganon quando ele iria engolir tanto o Reino da Luz quanto o Reino das Trevas. A Triforce não tem limite de poder, ela amarra realidades paralelas, como o Loruli, o Reino da Luz, e por desejo de Ganon, criou o Mundo Sombrio, com uma escuridão capaz de engolir o tempo. Há 3 linhas de tempos principais no universo de Zelda, mas há vários mundos paralelos, cada um com seu próprio fluxo temporal, e talvez um reino que seja superior a isso, que é o de Demise. E como a escuridão de Ganon poderia absorver o tempo, talvez se escale a isso. Link já manuseou a Triforce, e com uma espada que transcende espaço-tempo, ele supera esse nível, ao derrotar Ganon com a Triforce completa. Não apenas em The Legend of Zelda, mas Link é um perigo em múltiplos mundos. A batalha mortal foi intensa, mas Sora vence, e aqui está o porquê. Ambos são bem parecidos, mas Sora tem vantagem em poder, resistência e talvez em velocidade, e Link em versatilidade. O maior fator é que a Keyblade poderia anular o poder do Link, nem que fosse por um momento, já que a Keyblade pode conter até o True Kingdom Hearts, e isso deixaria o Link vulnerável. E o poder das Keyblades criaram basicamente todos os mundos, isso seria maior do que a Triforce pode afetar em sua cosmologia. É uma batalha dura, onde ambos teriam chances quase que iguais de ganhar, mas pelo que foi dito aqui, deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Sora.